Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana, a 7ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, e o Evangelho que nos é apresentado é Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 29. É uma cena que acontece logo após a cena da transfiguração no monte, onde o Senhor havia se revelado a Pedro, Tiago e João, reafirmando, reforçando a fé deles de que ele era o Senhor. A narrativa de Marcos é muito bonita e vale a pena a gente contemplar essa cena, considerando as pessoas que fazem parte, olhando cada pessoa, procurando perceber também o seu interior, como ela se apresentava naquele momento, e nós também nos colocarmos ali dentro da cena, participando. Naquele tempo, descendo Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, onde ele havia se transfigurado, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Esse é o cenário, né, para a gente colocar na nossa oração. Essa multidão imensa de pessoas que vêm para procurar Jesus, buscar nele aquilo que poderia realizar seus projetos, suas necessidades, seus desejos mais profundos. Alguns mestres da lei estavam discutindo com os discípulos. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu ao seu encontro. Contemplemos, esta multidão necessitada, nos coloquemos ali também no meio dela. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês estão discutindo com os mestres da lei? Engraçado que Jesus perguntou aos discípulos, mas quem responde é a multidão, alguém da multidão. Não, os discípulos não respondem. Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, ele começa a espumar, range os dentes, fica rijo. E pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Estamos diante de uma cena onde os discípulos fracassam de expulsar o espírito mau que estava naquela pessoa. Jesus então disse aos discípulos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que vos suportar? E Jesus pede para que levem até ele aquele menino. E levaram-lhe o menino, e quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? Aqui é uma delicadeza enorme de Jesus. Em outras cenas, quando Jesus está diante de alguém possuído por um espírito mau, ele simplesmente ordena ao espírito mau: saia dessa pessoa. Mas aqui não, Jesus se dirige ao pai. Imagine a aflição desse pai, que havia já levado o menino aos discípulos, esperado, aguardado, visto que os discípulos não podiam fazer nada, ele continua ali, espera que Jesus venha e apresenta o seu filho a Jesus. Jesus valoriza esse desejo, esse amor, esse carinho desse pai. E o pai então responde: desde criança, muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Que fé, que confiança, que amor, que carinho desse pai.
Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Portanto, Jesus devolve ao Pai. Não é ele, por ele ter poder, mas é pela fé daquele Pai que o Filho vai ser libertado. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. E o menino ficou como morto. E todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, o levantou e o menino ficou de pé. É uma cena muito bonita. Vale a pena a gente se deter, contemplar o poder libertador de Jesus, mas principalmente a fé deste homem que não desiste de buscar a salvação para o seu filho. Lembremos-nos também tantos pais, tantas mães que também gastam a sua vida pedindo por seus filhos, pedindo para que o Senhor os liberte da droga, dos vícios, de tantas coisas que os oprimem, que não os deixam ser felizes. E por fim, depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus respondeu: esta espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Vejam o poder da oração. Vamos pedir ao Senhor que nos faça, então, nesta semana, crescer na nossa familiaridade com Ele, crescer na nossa fé de que o Senhor pode tudo quando nós manifestamos nossa fé nele. Que o Senhor, então, derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.